Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo um pouco diferente, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre o meu review da ZV-10 aí depois de um ano utilizando essa câmera, tá? E eu já vou começar aqui direto ao ponto pra vocês, né? Durante esse um ano que eu estive com a ZV-10, eu comprei aí a R8, tá? E isso me fez diminuir um pouco o uso da ZV-10 em algumas situações, por alguns motivos que eu vou falar aqui pra vocês hoje, tá? Outra coisa que você precisa saber é que esse vídeo está sendo gravado em HLG3, ok? E eu não estou utilizando nenhum tipo de microfone, porque eu acho que você precisa entender como que a ZV-10 funciona em todas as suas funcionalidades, em relação ao áudio, tá? Sem microfone, sem maquiagem, sem nada. Então esse vídeo está sendo gravado em HLG3, eu estou aqui dentro do carro utilizando a 16 1.4, tá? E já já eu vou mostrar para vocês as configurações que eu utilizo no HLG3, que para mim hoje é o melhor perfil de cor para você estar utilizando na ZV-10, por ser uma câmera 8 bits e uma câmera que tem um dynamic range teoricamente ruim comparado com as outras câmeras que eu tive a oportunidade de testar esse ano, ok? Então, esse ano para mim foi um ano de muita experiência com outras marcas, ok? Além da Canon R8 que eu tive a oportunidade de ter, né, de comprar, de adquirir para mim, eu consegui utilizar Fujifilm, tá? Então, eu consegui utilizar outras marcas Panasonic, tive um pequeno contato com o Panasonic também, e isso me fez rever algumas coisas em relação à ZV-10. Então, a ZV-10 em 2025 vai valer a pena? Se você está iniciando hoje, compensa ir na ZV-10 ou compensa comprar outra câmera de outra marca? Então, esse vídeo tem o objetivo de esclarecer um pouco para vocês algumas limitações que a ZV-10 tem, já que eu utilizei essa câmera todos os dias durante um ano. Então, eu utilizei muito essa câmera para saber quais são os pontos positivos e negativos que ela tem. Então eu tenho propriedade para falar, porque eu produzi vídeo todo santo dia desse ano. E quando eu não estava produzindo vídeo, eu estava para as empresas que eu atendo, eu estava também produzindo vídeos para mim, porque eu fiz muitos testes esse ano. Muitos testes em relação a S-Log, S-Log 2, S-Log 3, HLG, Cine 4, Apple Log, né, que também foi um ano que eu desenvolvi muitas coisas para o log do iPhone. Tanto que eu lancei os meus LUTs, né, para você que usa Apple, o iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, enfim, para estar filmando em log. Eu vou deixar o link na descrição aqui para compra, tá? Eu desenvolvi também os meus LUTs para você usar diretamente no S-Log 2 e S-Log 3. Então, você não quer perder muito tempo fazendo conversão, enfim, você simplesmente joga o LUT e tá lá, feita a conversão já do seu arquivo. Então, assim, esse ano foi um ano de muito aprendizado, de muitos contatos com outras marcas. Foi um ano em que eu pude evoluir muito em relação a saber o que a ZV-10 é, o que ela realmente era e que eu não sabia que ela era antes de comprar, tá? Então, muitas vezes, assim como eu, talvez você tenha ido pelo hype de muitas pessoas do YouTube que fizeram, muitos pintam um quadro que não é o verdadeiro quadro da ZV-10, porque ela tem sim alguns pontos muito negativos, assim como ela também tem pontos muito positivos que tornam ela uma câmera excepcional para quem está começando ou para você que quer segunda, terceira câmera e quer gastar pouco dinheiro, tá? Então eu vou ser bem sincero e direto ao ponto para vocês. O áudio que vocês estão ouvindo aqui é o áudio da ZV-10, dos microfones dela. Ela tem um sistema muito legal de áudio que vem aí da ZV-1, por exemplo, né? Então é um áudio muito interessante para estar usando. Então o que vocês estão ouvindo aqui é o áudio original da câmera. Uma coisa muito interessante que eu levei um tempo para entender a diferença real, eu fui muito pela cabeça das pessoas, né? E na prática é uma coisa, teoria é outra. O que as pessoas falam às vezes funciona para elas, mas talvez não funcione para você. Então a primeira coisa que eu te digo, você assiste um canal no YouTube, você segue alguém que você tem como autoridade no assunto, bacana, mas faça os seus testes, tá? Use algo que você tiver a oportunidade de usar, pegue emprestado, alugue, enfim, para você ver a real diferença que isso faz no teu serviço, tá? Muitas pessoas dizem que o vídeo 8-bit não dá muita diferença para o vídeo 10-bit, isso é uma mentira muito grande. A diferença do 8 bits para 10 bits é absurda, tá? Absurda, não tem como eu te explicar, você só sente isso na hora da sua edição. Então você vai editar teu vídeo e você percebe que no vídeo 10 bits você tem um resultado muito melhor, você tem uma margem de erro muito melhor, você tem uma recuperação infinitamente melhor de cores, tá? Então ponto. Isso aí pra mim foi tirado de letra esse ano, porque como eu disse, eu comprei a R8, que é uma câmera 10 bits, e eu tive contato com outras câmeras da própria Sony, que também são 10 bits. Então a primeira coisa que ficou provado pra mim de uma vez por todas, é que sim, se você tem dinheiro para comprar uma câmera 10 bits, invista na câmera 10 bits, porque ela vai ser muito melhor que uma câmera 8 bits, ok? Ponto final.
E pra mim não existe mais discussão sobre esse assunto. Dá pra fazer coisa boa no 8-bit? Dá. Eu não tô dizendo que não dá pra fazer. Se você tiver o conhecimento, se você tiver habilidade, você faz. Quanto mais simples e básica a câmera for, mais ela exige de você conhecimento e prática. Ponto. Se você começa hoje com uma câmera de cinema, por exemplo, com uma câmera 10 bits acima, com uma câmera 12 bits, 14 bits, enfim, qualquer dessas câmeras maiores, e você aprende a editar numa câmera dessas, você tem muito mais facilidade de você chegar numa cor, um resultado melhor. Ponto final. Isso é algo pra mim que também ficou provado esse ano, tá? Muitas pessoas hoje falam, mas não sei o que e tal. Não, é balela, é conversa. Se você tem dinheiro para começar com uma câmera melhor, comece com uma câmera melhor, que você vai aprender melhor, tá? Câmeras mais básicas, com mais limitações, exigem de quem está utilizando mais conhecimento do equipamento e mais conhecimento técnico. Por exemplo, se você grava em S-Log3 com as V10, não é o perfil de cor recomendado. É preferível gravar S-Log2 HLG. Por quê? Porque por ser 8 bits ela não se dá bem com o S-Log3. Você tem sim alguns artefatos na hora da edição. Tá? Isso eu descobri na prática, não foi ninguém que me falou. Descobri na prática esse ano também. Tanto que eu comecei o ano fazendo muitos vídeos em S-Log3. E logo depois eu substituí S-Log3 por S-Log2 e HLG3. Tá? Fiz vários testes em HLG para poder chegar a um resultado bacana hoje. Mas hoje eu utilizo o S-Log2 e o HLG3 o tempo todo nas EV10. Na R8 eu filmo em C-Log3 porque ela é uma câmera 10 bits, é uma câmera full frame, é outra realidade. Faça seus testes, não compre, não terceirize a tua opinião, não terceirize aquilo que você acredita. Ouça as opiniões, estude e depois você faça uma comparação com a realidade com os seus testes. Essa é a melhor forma de você saber se determinada informação serve ou não serve para você, se é verdade ou não, ok? Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Outra coisa a ser levada em consideração é assim, esse vídeo vai ser um vídeo bem improvisado, tá? Eu não separei por capítulos do que eu ia falar nem nada, eu simplesmente liguei a câmera aqui e tô passando para você o meu feedback do ano que eu tive todo utilizando as V10 e as minhas experiências aqui, tá? Outra coisa a ser levada em consideração eu tive contato com outros arquivos esse ano. Então, por exemplo, se você usa uma Fuji X-T3, uma Fuji X-T4, X-T5, qualquer dessas Fujis novas, cropadas, você percebe que o Full HD da Sony é péssimo. Ele não é ruim, ele é péssimo. Seja a 6700, seja a ZV-10 Mark II, qualquer câmera. Se você for comparar o Full HD dessas câmeras com os arquivos, por exemplo, da Fuji, é péssimo. A Sony tem... O 4K é muito bom. Por exemplo, o 4K da ZV-10, quando você grava ela pela primeira vez, você faz as primeiras gravações com ela, por ser uma câmera pequena, você não bota fé que ela vai te entregar qualidade. Mas quando você põe esse arquivo no computador e abre para editar, cara, é sensacional. É sensacional. Você fala, não é possível que uma câmera tão pequena consiga entregar essa qualidade. É absurdo a qualidade. É muito boa. Porém, quando você precisa utilizar o Full HD, e aí eu vou falar o motivo de você usar o Full HD, porque talvez você esteja pensando, por que utilizar Full HD se você tem uma câmera que faz 4K, tá? E aí a gente entra em outro aspecto, em outra coisa, outra característica que a ZV-10 tem. E aí, quando você abre esse Full HD no seu computador e compara com o 4K, a diferença é absurda, tá? E aqui, antes que alguém venha falar nos comentários aí que a diferença é por conta do tamanho de pixels, né? Ou talvez pela taxa de escrita de bits, não é por conta disso, tá? Porque o Full HD da Sony realmente é ruim. Eu comparei com o da XT4, XT3, XT5 e ela perde feio. Ela perde muito feio. Por exemplo, utilizando a R8, várias vezes eu precisei gravar em 1080-180, que a R8 faz esse arquivo. E você não vê uma diferença absurda do 4K para o 1080-180. Mas na ZV-10, quando você faz 1080-120, mesmo que seja o 120, que grava a 120 a 100 megabits por segundo, que é a maior taxa de escrita da câmera, se você não sabe, a taxa de escrita ela vale mais às vezes do que o formato que você está gravando. Por exemplo, é melhor você gravar em 1080 100 megabits do que você gravar 4K 50 megabits. O seu 1080 vai ser melhor por conta da taxa de escrita. Então assim, a diferença entre o 1080 e o 4K na ZV-10 é absurda, tá? E isso não é uma questão da ZV-10, porque eu tive a oportunidade de usar 6700, de usar 6600, de usar 6500, de usar, só não usei ZV-10 Mark II, tá? A 7.3, a 7.4, todas essas câmeras.
Então você percebe que é um padrão Sony. O 1080, o Full HD da Sony, ele não é bom em comparação com o 4K, tá? E em comparação com o 1080 de outras marcas também. E por que usar 1080 na ZV-10, sendo que ela faz 4K? Vamos lá. A minha, pelo menos, algumas pessoas que são mais assim apegadas à marca, às vezes brigam por causa da marca, falam que a minha que veio com defeito, né? E na verdade, a ZV-10 ela tem um problema de rolling shutter, tá? E esse problema, muita gente fala, mas é um problema, todas as câmeras têm, não sei o que, tá? Você nunca vê alguém utilizando uma câmera na mão para fazer um trabalho profissional que tenha rolling shutter, ok? Pelo menos não tão acentuado quanto a ZV-10. A R8, que é a câmera que eu comprei, ela tem rolling shutter em 4K 60. Porém, não é tão perceptível quanto a ZV-10. É péssimo da ZV-10, tá? Então, é uma coisa para você levar em consideração. Vai fazer diferença para você? Vai atrapalhar teu trabalho? Então você já saiba que a câmera tem isso. Pula fora, tá? Tem dinheiro para comprar uma melhor? Compra uma melhor. Então, o Full HD acaba sendo necessário justamente por conta do rolling shutter que a ZV-10 tem e você não consegue gravar na mão. Eu vou fazer um teste na mão para vocês verem como que ela se sai com a estabilização ligada e desligada, tá? Ela só tem estabilização digital, tá? Que é o steady shot interno na câmera. Ela não tem estabilização no sensor, né? Obviamente pelo preço, por ser uma câmera iniciante. Isso aumentaria demais o preço dela. Nem a ZV-10 Mark II tem estabilização no sensor de 5 eixos, ok? Então assim, por ser uma câmera barata, por ser uma câmera extremamente compacta, extremamente leve, que não superaquece como superaquece a 6700 e a 74, tá? Essas duas câmeras foram as minhas decepções desse ano. Então, 10 minutos aqui no Mato Grosso gravando com a 6700, ela desliga, tá? Então, assim, é péssima essa informação, né, que eu não sabia que era tão extremo, e a 74 também. Mas eu moro num lugar frio, beleza. Eu tô falando do meu uso aqui no Mato Grosso, gravando no dia a dia. Eu não tô falando daquela pessoa que tem um trabalho específico que só grava no ar-condicionado. Não, eu tô falando do dia a dia. Você pegar a câmera e trabalhar, ok? Pra mim não serve, então eu pensei em pegar uma 6700 esse ano, mas acabei eliminando totalmente essa possibilidade. É uma excelente câmera de qualidade de imagem, enfim, tudo que ela oferece. Porém, eu não posso ter uma câmera que grava 10 minutos no sol, embaixo de uma sombra, na rua, e ela desliga. Felizmente não posso ter. Coisa que nem outras câmeras baratas fazem, nem a ZV-10 primeira não faz isso. Então, para mim, foram as decepções do ano em relação à Sony, em relação a esses modelos da Sony. Sei que a FX30 não desliga, porque ela tem ventoinha interna, tá? O rolling shutter é uma coisa que você precisa levar em consideração nessa câmera, tá? Eu vou te falar da minha experiência e você pensa se vale ou não para você, ok? Eu produzo conteúdo para diversos segmentos, diversas empresas de segmentos diferentes. Então, no mesmo momento em que eu estou gravando conteúdo para uma clínica odontológica, eu pego o meu equipamento e simplesmente vou gravar conteúdo para academia, para um personal, tá? Saindo do personal, vou para casa, almoço, exemplo, e aí eu volto no escritório de advocacia, onde tem os advogados ali que a gente quer conteúdo também. Saindo dali, eu vou para uma empresa para criar conteúdo para um espaço dedicado para crianças com TEA, crianças autistas. Então são diversas coisas diferentes. Saindo dali eu vou para um restaurante que faz sushi. Eu preciso de uma câmera na minha utilização, de uma câmera que consiga me entregar qualidade e principalmente que consiga suprir todas essas demandas sem que eu precise ficar toda hora calibrando o gimbal para colocar nela, tá? Então você precisa levar em consideração qual o tipo de trabalho que você vai fazer. Ponto. O meu trabalho eu consigo calibrar um gimbal, colocar ali em cima, resolver o rolling shutter, tá? É assim. E como eu não quero investir 4, 5 mil reais em um RS3, RS4 Pro, então eu preciso de uma câmera, precisava de uma câmera, e esse vai ser o meu próximo investimento, tá? Em que eu possa simplesmente pegar a câmera, colocar a lente e ela ter estabilização no sensor, ou mesmo que não tenha, mas não tenha rolling shutter. Se você trabalha com podcast, se você trabalha com a câmera parada sempre no tripé, se você trabalha com essa câmera fixa ou com um tripé, cara, não existe hoje custo-benefício melhor que ela. Pela qualidade de imagem que ela entrega, pelo preço, pelo número de attachments que você acha para ela, pelo número de lentes que existem da Viltrox, da Sirui, de todas as marcas de terceiro, fora as marcas que a própria Sony
fora as lentes que a própria Sony produz para ela, não existe hoje uma câmera como a ZV-10 que tem tanto conteúdo no YouTube, cursos, materiais, loots, enfim, muita coisa. E aqui agora eu tô com a câmera na mão para você ver, tá? Não existe uma câmera hoje no mercado que tenha tanto conteúdo produzido quanto a ZV-10. Então se você consegue driblar todos esses pontos negativos que eu falei dela pra você, você vai ter uma câmera excelente para você trabalhar. Mas se você precisa de uma câmera pau pra toda obra, que você não queira se preocupar com ter esse rolling shutter, que você queira usar na mão de forma tranquila, eu mesmo hoje estou procurando um investimento para trocar. Não trocar, né, porque a ZV-10 hoje ela não vale muito dinheiro no mercado de usados, então compensa comprar uma câmera e deixá-la de câmera terceira, por exemplo, ou uma câmera aqui pro nosso canal no YouTube, tá? Então, ela tem esses pontos negativos sim, que muitas pessoas aí continuam romantizando esse assunto, rolling shutter, tá? Sim, muitas vezes, se você for utilizar lá na mão, ó, eu tô fazendo um movimento pequeno aqui, ó, e você consegue ver que isso não é um tremido, tá? Você consegue ver que tudo que tá na linha, que tem uma linha vertical, ele fica tremido, né? Então, ó, esse movimento que eu tô fazendo aqui é bem pequeno, tá? Então ela tem sim esse ponto negativo, você precisa levar em conta. Porém, uma vez que você conseguir driblar todos esses pontos negativos, você vai ter uma câmera excelente. Porque a qualidade que ela entrega pelo preço é absurdo, tá? Então, o custo-benefício da ZV-10 ele é muito bom, ele é absurdo. Então, se você conseguir driblar esses pontos negativos, você vai ter uma câmera excelente aí pra você, tá? Então, quanto a isso, eu não tenho o que falar. É realmente excelente, realmente o custo-benefício da ZV-10 é difícil de bater hoje em dia, porque é uma câmera que entrega muito pelo pouco que ela custa, tá? E você acha, como eu disse, muitos acessórios, muitas lentes, bateria barato, enfim. Então, assim, a bateria também é um ponto que não me incomodou, porque eu tenho uma bateria original e 4 baterias paralelas, e ela tem uma entrada USB-C, que muita gente não sabe, mas você consegue ligar num power bank que tenha a função PD, Power Delivery. Então você consegue utilizar um power bank nela que vai resolver o problema da energia, tá? Como ela não superaquece tão fácil, você consegue utilizar um power bank aí de forma muito fácil e ele vai resolver teu problema de bateria. Então, pra mim, não é um ponto negativo a bateria, justamente por esse motivo que eu falei pra vocês. Outro ponto positivo que em várias reuniões que eu fiz, em várias chamadas online que eu fiz, eu utilizei a ZV-10 como a minha webcam, com uma qualidade excelente. Então, é muito bom o que dá pra fazer com essa câmera. É absurdo o nível de qualidade que ela entrega e as funcionalidades que ela traz, tá? Então, assim, é uma câmera que você precisa saber escolher. Você precisa entender o que ela entrega de bom e os pontos negativos dela. Se você conseguir fazer isso, cara, você vai ter uma câmera muito boa nas suas mãos. Repito o que eu disse no início, tem que saber utilizar, tem que ter conhecimento. Quanto mais básica a câmera for, mais conhecimento você tem que ter para utilizá-la. E isso aí vale para qualquer marca, para qualquer câmera, tá? Então isso é uma lei da vida do videomaker. Quanto mais barata a câmera, mais conhecimento ela vai exigir que você tenha do equipamento, das limitações do equipamento para conseguir driblar, mitigar esses pontos negativos. E se você conseguir mitigar os pontos negativos da ZV-10, você vai ter uma câmera muito boa na sua mão. Uma câmera excelente para viagem porque ela é pequena, ela tem uma tela aqui flipada. Então, cara, é uma câmera muito boa, com um custo-benefício muito bom. Quanto a isso, não tem o que ser falado. Então, a bateria para mim nunca foi problema porque eu tenho outras baterias e eu comprei um power bank para utilizar aqui juntamente com ela. Em relação aos perfis de cores, aqui um top 3 do que eu utilizei esse ano. Em primeiro lugar está o HLG3, ok? Por ser uma câmera que não tem um Dynamic Range muito bom. O que é o Dynamic Range, para quem não entende, para quem não conhece, é a quantidade de informação que você consegue ter preservada nas altas luzes, por exemplo, essas áreas aqui, que são as mais claras, e nas áreas mais escuras, que seriam essas áreas aqui. E você recuperar isso na pós-produção, ok? Então a câmera, a ZV-10 não é a melhor câmera para você forçar esse arquivo, então invista em iluminação e filme no perfil de cor mais indicado para ela. Então no top 2 perfis de cores que eu mais utilizei esse ano foram o HLG3 e o S-Log2, e eu vou mostrar para vocês aqui já já como que eu configuro o meu HLG3 e como eu edito esse HLG3 depois, para extrair o melhor que eu consigo da minha câmera sem estar forçando esse arquivo e sem perder também qualidade na minha gravação, já que gravar em HLG vai ser sempre melhor do que gravar em Picture Profile desligado, onde a câmera decide a iluminação, onde a câmera decide o contraste e a saturação das cores. Então, gravar em log, gravar em HLG3, esse perfis flat é muito mais indicado para qualquer câmera, até para o celular. Se você gravar no iPhone 15 em log e você gravar nativo na câmera, você vai ver uma diferença absurda de recuperação de informações. Então eu vou deixar para vocês depois as minhas configurações, eu vou pedir para minha esposa filmar a tela da câmera para mostrar para você como eu configuro
o meu HLG3, como eu faço a exposição desse arquivo, como eu edito depois. E de brinde vou deixar para vocês aí um LUT que eu utilizo para converter esse arquivo HLG3. Então é isso, pessoal, eu vou deixar esse vídeo finalizando aqui com a câmera na mão, tá? Fazendo alguns testes de câmera na mão. Eu vou deixar na foto aqui, uma foto das configurações que eu utilizo para estar fazendo a exposição correta desse arquivo, tá? Então eu deixo a compensação de exposição em +1, beleza? O ISO no automático, né? O ISO base do HLG é 125, eu deixo no máximo a 2000, tá? Para caso eu entre em algum lugar mais escuro aqui, a câmera vai compensar aqui, aumentando o ISO, né? Como está acontecendo aqui agora. Eu estou aqui usando o ISO 200 e conforme eu chego perto aqui dessa janela, ele cai para ISO 125, ok? Então, essa é a câmera. Eu estou utilizando aqui também agora a câmera na mão para vocês terem uma ideia do rolling shutter, tá? Eu estou aqui com a 16mm com estabilização desligada e estou andando aqui normalmente, né? Com o braço firme, mas estou andando para vocês verem aqui como que acontece aí o rolling shutter, tá? Uma coisa é a tremida, mas o rolling shutter é essa dançada, essa gelatinada que dá na imagem. Então, é isso. Eu estou gravando esse vídeo entre o Natal e o Ano Novo. O Natal já passou, mas eu espero que seja um ano abençoado aí na sua vida, que você consiga cumprir todos os seus objetivos, tá? Realizar todos os seus sonhos também, trocar de equipamento se for necessário. Queria que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre isso. Se você acha que a ZV-10 vai ser uma câmera que vai fazer sucesso em 2025, sua opinião vale muito pra mim. Comenta aqui também se esse vídeo fez sentido pra você, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.